palavra o próximo orador inscrito, deputado pastor Marco Feliciano. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Coronel Lawande, antes que eu comece aqui a fazer as minhas perguntas, é preciso esclarecer a todo o Brasil que nos assiste que o senhor só está sentado aí nessa cadeira nesse momento porque o senhor foi uma moeda de troca que o governo, aqui representado pelos seus deputados, exigiram para que nós pudéssemos trazer aqui, de fato, o pivô da CPMI do dia 8 de janeiro, que é o general G. Dias. Já tivemos sentado aí onde o senhor está o coronel Maine, agora está sentado o coronel Lawande, querem o coronel Cid, mas nós queremos ouvir, não coronéis, queremos ouvir o general G. Dias, que é o pivô da CPMI do dia 8 de janeiro. O governo, ele tenta aqui fazer uma história, montar um quebra-cabeça que simplesmente as peças não encaixam. Não sei se o senhor já tentou alguma vez brincar de quebra-cabeça, o senhor tenta uma peça, não tem. Crianças às vezes até cortam um pedacinho para se encaixar. O governo tenta fazer isso aqui nessa comissão. Tenta criar uma ordem cronológica, juntando dia 12 de dezembro, onde tivemos ali sim um ato, e foi um ato de uma pessoa só, um lobo solitário. No dia 24 de dezembro também, né, tivemos aí uma outra tentativa de um carro à bomba também, de um outro lobo solitário, com 8 de janeiro, onde nós temos ainda hoje no Brasil preso muitas pessoas que são inocentes. Então, primeiro é que o Brasil precisa saber disso. O senhor está aqui como uma moeda de troca. Talvez, se o senhor não estivesse sentado aí, o general G. Dias não viria a essa comissão. E é interessante aqui falar que, inclusive, alguns deputados que chamaram o senhor aqui de mentiroso, que chamaram o senhor aqui de covarde, se acovardaram em debates, um deles, inclusive, comigo. Diante do Brasil todo, ele disse que não havia votado contra o convite do general G. Dias, dizendo que o requerimento era dele. Ou seja, o requerimento era dele, ele votou contra o próprio requerimento, mas diante de uma multidão, diante do Brasil todo, ele mentiu para todas as pessoas que ali estavam. Então, esse é o perfil de alguns aqui. Lhe acusam daquilo que eles são. Eles lhe chamam daquilo que eles são e lhe acusam de práticas que eles praticam. Eu queria aqui fazer algumas perguntas ao senhor. O senhor pode ser bem sucinto nas respostas. O senhor pertencia a algum grupo de WhatsApp para promover um golpe de Estado no Brasil? Não. O senhor, como militar, deve ter estudado bastante. O senhor, lendo histórias sobre países que tiveram algum tipo de golpe militar, o senhor lembra se, em algumas das histórias que o senhor leu, algum país sofreu um golpe militar sem uso de arma letal, sem uso de bomba, granada, metralhadora, escopeta, revólver, canhão, tanque de guerra? Isso é impossível. Isso é impossível. Não aconteceu sem apoio de armas letais, bomba. Não aconteceria um golpe de Estado sem isso. Isso é interessante. Quero que o Brasil todo escute isso, porque nós temos aqui um militar que está dizendo que em toda a trajetória de estudo dele, um estrategista, que nunca houve um golpe de Estado em uma nação, por menor que fosse, sem uso de arma letal. Lembro isso porque as pessoas que estão presas aqui foram presas com as seguintes armas nas mãos: Bíblia Sagrada, bandeira brasileira, e o grito deles era o grito de um hino nacional. É preciso que as pessoas do Brasil inteiro saibam disso. Pois bem, uma pergunta: o que seria preciso para se dar um golpe militar em uma nação? Deputado, essa pergunta é genérica. Teria que se ter o apoio das Forças Armadas, teria que se ter alguém com intenção de derrubar a ordem vigente e o apoio das instituições. Tem que ter a necessidade de armas. Sem armas não é possível dar nenhum tipo de golpe. Nós já ouvimos aqui, o senhor disse que é preciso ter armas, nós vimos aqui o próprio governo falar que sem o apoio de uma instituição internacional, de uma superpotência, não haveria nenhum tipo de golpe. Então, tudo que nós estamos ouvindo aqui, senhor presidente, é o se, talvez, o mais, o entretanto, porém, insinuações, querendo colocar na conta de pessoas que são inocentes algo que sequer aconteceu, sequer foi cogitado de fato que aconteceu. O senhor Lawande está aqui porque ele trocou mensagens com o coronel Cid. Eu também acho que algumas conversas ali foram desastrosas, mas aquilo era no privado. Imagine se todos nós que estamos aqui, as nossas mensagens de celular entre amigos fossem colocadas aqui para as pessoas ouvirem.
Ia ter gente aqui que ia querer abrir um buraco no chão, senhor presidente, se esconder ali dentro para ele nunca mais sair. Porque o que é falado no privado fica no privado, não é público. Se fosse público, se falaria no microfone. 2 pessoas estão conversando, 2 coronéis. Não há um general de muitas estrelas, não há um engendramento, não há um líder, não há nada. São pessoas conversando no privado, falando amenidades. Transformar isso em crime é crueldade, gente. É crueldade colocar atrás das grades aqueles que falam tanto em democracia. Aqueles que falam que tem que ser libertado, que as pessoas têm que ter liberdade de fala, mas aqui no Brasil as pessoas não podem fazer perguntas. O senhor está sentado aí porque o senhor fez perguntas a um amigo. Ou seja, não se pode fazer perguntas aqui no país. Eu, inclusive, estou com medo de fazer algumas perguntas aqui com o senhor e depois eu ser muito maltratado. Mas vamos lá. Queria saber se nas conversas do senhor com o Mauro Cid, o senhor disse a seguinte frase: é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. O senhor disse isso? Em hipótese alguma. Eu já esperava essa resposta, porque quem disse isso foi José Dirceu, em entrevista a um jornal internacional, É o País, falando sobre nós aqui no Brasil. O senhor disse ao general Cid: somos defensores da unidade nacional na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para todos e para todas, e que isso implica, agora nesse momento, ir para as ruas entrincheiradas com arma na mão, se tentarem derrubar o presidente. O senhor disse isso? Negativo. Também acredito, porque essa frase foi dita por Wagner de Freitas, então presidente da CUT, sobre o nosso país. O senhor disse: nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. O senhor disse isso ao coronel Cid? Não, senhor deputado. Sim, porque isso foi dito pelo senhor Mauro Iazzi, que é um pensador, né, inclusive filiado ao Partido Comunista do Brasil. E pessoas do Partido Comunista do Brasil estão aqui lhe acusando de tantas coisas nefastas. Isso sim é nefasto. Isso aqui que eu li agora é nefasto. Pois bem, o que eu vejo aqui são narrativas e bravatas. Narrativas e bravatas sobre algo que sequer aconteceu. Eu me lembro de, lá na minha infância, no meio da roça, senhor presidente Arthur Maia, que uma vez meu avô me contou a seguinte história. Lá onde ele morava tinha uma venda, e um cidadão chegou naquela venda e pediu um ovo cozido para comer. Naquela época ainda vendia ovo cozido lá dentro daquelas... Junto ficava com as coxinhas ali. E ele comeu o ovo e na hora de pagar disse que estava sem dinheiro, mas que voltava no final de semana para pagar. Ele não voltou no final de semana, nem no mês seguinte, nem nos meses seguintes. 1 ano se passou, 2 anos se passou, e o dono da venda se lembrou daquilo. Não aceitando que aquele homem não voltou sequer para dar uma satisfação, ele contratou um advogado para, então, processar o homem que comeu aquele ovo. Na justificativa, o processo se tornou pesado lá no interior de São Paulo. O pedido que o homem fazia como recompensa por aquele ovo que o cidadão havia comido chegava assim a valores estratosféricos. Porque, segundo ele, aquele ovo poderia ter gestado uma galinha, aquela galinha poderia ter gerado ovos, aqueles ovos poderiam ter gestado outras galinhas poderiam ter gestado ovos. Enfim, depois de 2 anos, teria assim uma fortuna a ser paga. E para conseguir um advogado que pudesse defender a causa do cidadão que comeu o ovo, não foi fácil. Até que apareceu naquelas regiões um jovem advogado corajoso, disse assim: eu assumo a causa. Marcou-se o dia do julgamento. Estavam todos reunidos, mas o rapaz que veio defender chegou tarde. Quando o juiz já estava para dizer à senhora, na ausência do advogado que vai defender, eu vou condenar aqui o cidadão, porque o advogado de defesa não chegou a tempo. Chegou ele, correndo, esbaforido, suando, disse assim: excelência, o senhor me perdoe, eu cheguei atrasado porque eu estava em casa cozinhando milho para poder plantar na roça. O juiz disse assim: mas milho cozido germina? Ele disse: e ovo cozido gera galinha? Resultado da história: o meu cliente deve aqui ao senhor apenas X. O que eu conto com isso? Estão se criando narrativas, falando de coisas que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram. Querem criminalizar. E isso nada mais é do que o desespero da esquerda querendo matar politicamente Jair Messias Bolsonaro, o maior líder que esse país já teve dentro da sua política. Um homem
probo, um homem honesto, um homem que nós confiamos e que hoje deve ser sacrificado. E se for sacrificado, vai gerar muito mais pessoas do que ele já gerou. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer. Obrigado, deputado. Com a palavra. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.